Amados, então assim, nós estamos fazendo uma série de estudos, né? E eu pretendo encerrar hoje. Se Deus não falar nada de diferente, eu pretendo encerrar hoje. Nós viemos falando sobre vários personagens bíblicos que enfrentaram momentos de crise, né? Falamos sobre Abraão, falamos sobre Adão e Eva, né? Que lá no Jardim do Éden cederam às tentações, né? Da serpente. E acabaram vivendo ali um momento de crise, mesmo tendo, né, todo aquele jardim à sua disposição, falando da árvore da vida e tal. Então, depois disso aí, nós falamos sobre Abraão, né? Abraão naquela prova de fé, de santidade, de separação, né? Aquele homem que ousou ouvir a voz do El, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da montanha. E depois disso nós falamos sobre os descendentes dele, Isaac, falamos sobre Jacó, falamos sobre José. E terça-feira passada foi muito legal, porque, assim, teoricamente todos os personagens que nós compartilhamos até hoje tiveram seus deslizes, a sua humanidade, né, que a Bíblia é muito bacana, porque ela transmite também. Obrigado, Eliab, pelo feedback, falando que a transmissão não está falhando, porque está na internet móvel, né, no 4G. Então a gente viu que a Bíblia ela é bacana porque ela também transmite a humanidade das pessoas, né? E vimos ali acertos e erros, né? Vimos Abraão cometer alguns erros, né? Vimos o caos da família de Isaac, vimos bastante coisa. Mas a última terça-feira foi muito especial para mim. Por que ela foi muito especial? Porque ela falou de alguns casos que, por exemplo, de Saul, não teve como voltar atrás, entende? Saul foi ungido rei, foi escolhido, né? Samuel foi lá, ungiu, e ele preferiu sacrificar do que obedecer, né? Em meio ao caos, em meio ali à guerra, as pessoas abandonando ele se entregou ao desespero e ele mesmo ofereceu um sacrifício, porque Samuel estava se demorando. Tinha passado 7 dias e Samuel não chegava. Então daí vem aquele famoso versículo que melhor é obedecer do que sacrificar. Então eu achei bacana porque, assim, pessoal, não pense que as pessoas só erram querendo fazer coisas erradas. As pessoas também erram querendo acertar. As pessoas também erram querendo fazer o certo, né? Nós vimos também Arão, quando o povo pressionou Arão, mesmo Arão já tendo tido algumas experiências com Deus, quando o povo pressionou Arão, Arão fez o quê? Um bezerro de ouro, né? Aí a gente às vezes assusta. Oh, um bezerro de ouro! Não, que povo terrível! Que povo duro de coração! Mas quantos bezerros nós conversamos terça-feira passada? Quantos bezerros nós temos dentro, né, das nossas casas, dentro das nossas vidas? Quantas vezes nós colocamos pessoas como bezerros, né? Entregamos a nossa confiança no pastor, entregamos a nossa confiança no nosso líder, entregamos a nossa confiança, enfim, no nosso patrão, no nosso emprego, né? Quantas vezes nós mesmos edificamos bezerros, né? E o caos vem para que nós sejamos provados a entregar nossa confiança em Deus, amém? Beleza, então o resumo, assim, do resumo, foi isso aí que nós falamos, né? Então você que está chegando agora, hoje a ideia é falar sobre algo que não estava no meu script inicial, logo que eu tive essa ideia de fazer essa série de estudos sobre tempo de caos, eu não pretendia falar sobre Jesus. Então, bem-vindo, olha, tem um monte de gente que entrou agora que eu não conheço, seja muito bem-vindo, né, a esse estudo. Nós estamos falando sobre um tema muito peculiar para os nossos dias, que é sobre, em tempos de crise, se nós vamos nos mover por propósito ou por necessidade. E hoje nós vamos falar sobre Jesus. Então eu estou muito empolgado, muito animado, porque falar sobre Jesus, amados, é algo que tem sido maravilhoso para mim. Por quê? Eu já falei isso com a igreja um tempo atrás, né, lá no templo, que
É o Tiago lá de São Francisco do Glória? O amor da minha vida escreveu aqui, Tiago lá de Minas, deve ser de São Francisco. Tiago, muito bem-vindo. Então, a prima do Marcelo também entrou lá no Rio de Janeiro. Gente, esse negócio de internet é um negócio muito engraçado, né? Você pensa assim, vou preparar o estudo para a minha igreja. Aí daqui a pouco tem pessoas em N lugares, né? Ouvindo. Mas amém, é para a honra e glória do Senhor. Eu não tenho capacidade alguma, mas Deus é que faz, o Espírito Santo é que faz a obra, né? Eu sempre falo isso. Esses dias eu falei com a Larissa, o que tem que nos confortar e nos direcionar é que quem faz a obra é o Espírito, né? Então ele é livre e ele completa a obra. Graças a Deus que ele completa a obra e ele vai fazer a vontade dele em todos vocês. Se vocês estão aqui, não é palavras jogadas ao vento. Se você está aqui é porque Deus quer falar com você, né? E nós cremos muito nisso, que Deus vai falar o que ele quer, como ele quer, da forma que ele quer. Então, amados, você que está aí, eu disse para alguns no começo que estou com um projeto ousado. As pessoas que têm lido a Bíblia aí conosco sabem disso, que é muito ousado, que é fazer um estudo sobre Jó. Sobre Jó. E assim, é um estudo muito peculiar, porque não é sobre falar sobre o que Jó passou. Não é sobre falar sobre assim, como Jó sofreu. Isso nós sabemos. A ideia é falar sobre os amigos de Jó. Sobre os conselhos que os amigos de Jó representam para a humanidade, né? Ali você tira muita coisa, amados. Você tira o conselheiro mais experiente, você tira o mais jovem e como é diferente o conselho de um para o outro. Amados, eu consegui ver ali até teoria da predestinação, teoria da prosperidade, eu vi ali. Onde é que um dos conselheiros de Jó fala assim, se você não tivesse em pecado, se você tivesse sido fiel, você de certo prosperaria, né? Então vai ser muito legal. Então agora nós vamos falar sobre Jesus. Eu estou muito animado porque eu tive, durante a minha jornada, né, bíblica, Camila Lick, bem-vinda, Camila. Bem-vinda, Angélica, esposa do Douglas. Então, amados, eu tive muita dificuldade de entender a figura de Jesus na Bíblia, né? Isso começou a mudar quando eu me tornei pai. Eu até estava falando para o Douglas, né, meu primo lá de Cachoeiro, que ele vai ser papai. Então eu falei com ele que quando ele se tornar pai, ele vai ter alguns entendimentos que ele não consegue ter hoje. Por exemplo, por que Deus se revelou como pai? E por que ele mandou Jesus, o seu primogênito, o primeiro de todos, que era unigênito. Então a gente começa a entender coisas que não cabiam na profundidade que poderia ser, por limitações nossas, porque a limitação está em nós, não está em Deus. Mas hoje eu tenho plena paz de que seria impossível dar esse estudo, impossível falar sobre Deus, se não fosse Jesus, né? A perfeita declaração, a perfeita encenação, o perfeito elo de Deus com a humanidade. Amém? Então vamos falar sobre Jesus e sobre alguns momentos de caos que Jesus passou, porque lembre sempre, o estudo em tempos de crise, em momentos de caos, nós vamos nos mover por propósito ou por necessidade. Então, quando eu estava preparando esse estudo, eu conversei com o Douglas, com meu primo, lá de Cachoeiro, e aí ele incrementou algumas coisas que eu queria lembrar para vocês, porque eu acho que eu não fui muito incisivo nisso. Que é o quê? Às vezes a gente fala assim, crente tem muita gíria, né? Crente fala muita coisa que às vezes o próprio crente não entende a profundidade. Então quando eu falo com você assim, em tempo de crise, em tempo de caos, você vai se mover por propósito ou por necessidade? Automaticamente a gente joga a nossa mente por propósito. E propósito a gente associa a planos de Deus, não tem nada de errado nisso. Mas eu queria te lembrar algo que o Douglas me lembrou, que é o quê? Que a necessidade, amados, o próprio nome, a própria palavra já diz, é necessidade. Não é algo assim irrisório, não é algo que você muitas vezes... A necessidade é você passar privação, é algo que seja essencial para você. Por exemplo,
Fome. Se você está com fome, algumas pessoas agem por necessidade e roubam para matar a fome. Consegue entender? Então, quando eu falo de necessidade, eu estou falando de algo que seja vital para você. Então, muitas vezes, você vai ter que escolher entre o que humanamente é vital, parece ser essencial, parece que não tem outra alternativa. Você vai ter que abrir mão disso em prol do propósito que Deus tem para você. Então, não é sobre escolher deixar de pecar e obedecer. Às vezes, não é sobre isso. Consegue me entender? Às vezes não é sobre assim, o Átila está falando assim, não se mover por necessidade é eu deixar de fazer, eu deixar de pecar, eu deixar de fazer escolhas erradas e começar a fazer escolhas certas. Não é só sobre isso, pode ser isso, mas pode ser muito mais profundo, né? Imagina o seguinte, um cristão lá na China, né? Lá na China, então ele está sendo perseguido, e aí ele é preso, e de repente o soldado chega para ele e fala assim, você vai negar Jesus? Se você negar, você vai viver. Então é uma necessidade, ele sente a necessidade de falar que ele vai negar Jesus para viver, para permanecer vivo. Então se ele diz assim, não, eu não vou negar, ele vai morrer. Então ele vai cumprir um propósito de morrer e ser um mártir, ou ele vai negar Jesus e continuar vivo e se dobrar à necessidade. Consegue entender? Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Nós vamos falar sobre alguns trechos da história de Jesus, tá bom? Então, em Mateus 4, fala sobre algo muito interessante. Fala assim, então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele estava 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, ele disse, se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Amém? Mas ele respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4 é um trecho muito bacana, que fala que Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum. E fala que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E quando ele chega lá no deserto, ele está ali no momento de caos, né? O ser humano, né? O ser humano todo debilitado, 40 dias sem comer e sem beber, e o diabo, o tentador, vem tentar Jesus. Então, o diabo chega para Jesus e fala assim, se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Então o diabo, amados, ele vai na primeira e tenta atacar na primeira brecha que ele observa. Qual é a primeira brecha? Jesus estava debilitado fisicamente, com fome. A Bíblia fala que ele estava com fome. Então o diabo vem e ataca na necessidade. Amados, e uma necessidade fisiológica. Então às vezes a gente fica falando assim, mas era Jesus. Sim, era Jesus, mas a Bíblia fala que ele estava com fome. O seu corpo estava pedindo alimento. Então o diabo vem e ataca numa necessidade real, física, fome. Amados, eu não consigo nem imaginar o que seja uma fome de 40 dias. E essa era a condição de Jesus, 40 dias e 40 noites. Então o diabo fala, faça com que essa pedra se torne pães. Então, amados, o que Jesus faz? Ele resolve não atender a necessidade, ele resolve andar por palavra. Não só por propósito, mas por propósito e por palavra. Então o que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, amados, Jesus responde com palavra. Eu queria só abrir uma brecha aqui, porque muitas vezes a gente usa a Bíblia como se fosse um amuleto. A gente às vezes critica outras denominações, outras religiões por usarem amuletos,
símbolos, né? Mas muitas vezes nós usamos símbolos, usamos a Bíblia como se ela fosse um símbolo, como se ela não fosse real. Amados, eu queria aproveitar a oportunidade de dizer para você que a Bíblia é real. Quando você for orar a Deus, ore a Deus através da Bíblia, né? Muitas vezes o John, né, outro irmão tem sido bênção na minha vida, lá de Marilândia, tem me instigado as pessoas, né, a ler, a orar a Bíblia, orar a Bíblia. Pede a Deus um texto, um versículo e ore a Bíblia. E Jesus faz isso. Jesus responde o diabo com Bíblia. Por isso que eu tenho encorajado você a ler a Bíblia, porque a Bíblia não é um amuleto de crente, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a verdade, não uma verdade, não qualquer verdade, ela é a verdade. Então Jesus responde com Bíblia. Então, amados, o diabo vai agora e tenta atacar, quando nós estamos falando do começo do ministério de Jesus. Jesus tinha acabado de ser batizado, o céu tinha acabado de se abrir, a pomba tinha acabado de descer, o Espírito Santo, a voz do Mestre tinha acabado de Deus, tinha acabado de falar, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Então Jesus estava no começo do ministério dele. Então qual é o segundo ponto que o diabo ataca? O orgulho, né? O ego, ou seja, ele começa a atacar para ver se Jesus realmente sabe quem ele é, né? Quem ele é e quem ele é em Deus. Então o segundo ataque do diabo não é um ataque qualquer, é um ataque na essência de quem é Jesus, para ver se Jesus não se confunde no orgulho, no ego, entende? Porque qual é a segunda parte? Então o diabo o levou à cidade santa, né, Jerusalém, e o colocou sobre o templo, né, e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e as suas mãos te sustentarão, para que nunca tropece com os pés. Então o diabo começa a usar a Bíblia, né? Por isso que esses dias eu estava conversando com a Ariane, sobre o estudo que ela está preparando aí para as irmãs, que Deus, se Deus assim quiser vai ser uma bênção. E eu falei com ela, Ariane, eu tenho instigado as pessoas que eu tenho tido a oportunidade a quebrar alguns vícios. E um dos vícios é você ir na Bíblia e buscar versículos que respaldem o que você quer que a Bíblia responde. Consegue entender? Porque, amado, se você for fazer isso, você vai arranjar versículo para defender o que você quiser. Porque você vai lá e vai buscar versículos. E é isso que o diabo fez. Ah, é? Então também sei fazer isso. O diabo foi lá na Bíblia e buscou um versículo para respaldar aquilo que ele queria induzir Jesus a fazer, né? E se você parar para pensar, é isso que a gente faz. Ah, eu quero falar sobre o direito da mulher. Então eu vou lá na Bíblia e pinço versículos que exaltem de alguma forma o que eu quero que seja exaltado na mulher. Ah, eu quero falar sobre defender o machismo. Então eu vou lá na Bíblia e pinço. Amados, a gente vê cada atrocidade, a gente vê pessoas defendendo relações homoafetivas, pinçando versículos, entende? Então, amados, qual é o desafio? É você ler a Bíblia como um todo e deixar que a Bíblia dê resposta para você. Porque a Bíblia, amados, não é um amuleto. A Bíblia é a palavra de Deus. Então ela vai falar com você. Você quer ser transformado? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus falar com você? Não fique choradeiro. Eu já falei isso aqui em alguns estudos para trás. Ah, mas eu não tenho sonhos. Ah, mas eu não tenho visões. Mas eu tenho a Bíblia, eu tenho a palavra revelada de Deus. A Bíblia não mente, ela já é a palavra de Deus. Enquanto Deus não te der esses outros dons, mas você tem a Bíblia. Então leia a Bíblia, mas não leia a Bíblia para ela responder o que você quer. Leia a Bíblia para que ela fale o que Deus quer falar. Então o diabo faz isso, amados. Olha que legal. O diabo faz isso, ele vai lá, pinça um versículo e tenta derrubar Jesus, né? E aí Jesus fala com Jesus vai e responde ao diabo também com um versículo, né? Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus fala assim, olha, eu já aprendi uma lição. Não estou aqui para fazer a minha vontade, estou aqui para fazer a vontade do Pai. Então não tem motivos para eu tentar o Pai. Não tem motivos para eu fazer esse desafio bobo, entendeu? Vou fazer esse desafio para quê? Em que Deus vai ser glorificado
nesse desafio, né? Então, o diabo não para por aí. E o diabo tenta pegar o ego de Jesus. E ele fala, novamente o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo, né? E a sua glória, e disse, todas essas coisas eu te darei, se prostrados me adorares. Então, amados, ele tenta pegar Jesus pelo ego, e Jesus vira e diz para ele, vai de Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus, só a ele servirás. Então aqui, amados, a gente fecha o primeiro exemplo de caos de Jesus. Jesus fragilizado, 40 dias com fome, e o diabo tenta Jesus na sua necessidade real, fisiológica, que era a fome, tenta Jesus em quem ele era, no seu orgulho, no seu ego, e Jesus responde todos os argumentos de Satanás com a Bíblia. E o próprio diabo usa a Bíblia para tentar derrubar o mestre. Amém? Então a gente fecha aqui essa primeira cena que eu queria compartilhar com vocês. Então Jesus se move por palavra, a necessidade era real, mas Jesus estava preparado e Jesus sabia quem ele era em Deus. Ele não precisava tentar a Deus, ele não precisava ter a glória que era de Deus, né? Porque ele sabia quem ele era. Ele era o filho amado e ele não precisa roubar a glória do Pai, porque ele é o primogênito, unigênito. Sabrina, bem-vinda, Sabrina. Bom te ver por aqui. O bom disso aqui é que eu vejo um monte de gente que há muito tempo eu não vejo. Mesmo se não tivesse Covid, eu estou vendo mais gente do que se não tivesse Covid, né? Que legal. Qual é o segundo cenário, amados? O segundo cenário, eu vou te convidar a ir lá para João. E eu tenho algo novo para te falar aqui, João. Eu tenho quase certeza que muita gente não tinha esse pensamento que eu vou falar com vocês agora. E eu fico radiante quando Deus me mostra coisas que eu não tinha visto antes. Amém, amado? Então, se pudesse, eu queria fazer uma enquete agora com vocês. Uma enquete sobre João. E está lá em João capítulo 10. Não, perdão, capítulo 11. Em João capítulo 11, a Bíblia fala assim, né? Havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, né? Então nós vamos falar sobre Lázaro. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Por que Jesus, nesse capítulo aqui, né, que eu aprendi com o diácono Giovanni, que não é o menor versículo da Bíblia, e alguns falam que fala que Jesus chorou. Lá no versículo 35, né? Por que nesse capítulo 11 fala que Jesus chorou? Por quê? Qual é a sua opinião? Por que Jesus, nesse capítulo que fala sobre a morte de Lázaro, fala que Jesus chorou? Então, enquanto você pensa aí e vai me respondendo, nós vamos falar só um pouquinho rapidinho do contexto. Bem-vinda, Mônica. Bem-vinda, amada. Então, nós estamos falando agora sobre Lázaro. Então, a Bíblia fala que Jesus era amigo daquela família, de Lázaro, de Marta e de Maria. E fala que Jesus estava a uma certa distância e ele recebe a notícia de que o seu amigo Lázaro estava mal, estava enfermo. Então, no versículo 4, Jesus fala que ele recebe a informação de que ele estava doente, mas o próprio Jesus fala que não é para a morte. Certo? Vamos ler aqui rapidinho então.
Quando Jesus ouviu isso, ele diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, lá no versículo 5, fala que Jesus amava aquela família, né? E aí Jesus, no versículo 11, começa a tentar explicar a lição que ele quer dar para os discípulos. E fala assim: essas coisas ele falou e depois disse, Jesus, né? Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. E disse-lhe então os seus discípulos ao Senhor: se dorme, ele ficará bom. Amados, os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo algo muito mais profundo do que eles poderiam entender. Então os discípulos falaram assim na sua inocência: se ele está dormindo, vai ficar tudo bem. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando assim, que ele estava dormindo no aspecto de morte. Mas de que ele não ia permanecer morto, que ia acontecer um milagre. Mas os discípulos não entenderam. E aí, no versículo 14, o próprio Jesus diz para ele: olha só, então vou ser mais claro, Lázaro está morto. Primeiro Jesus fala que ele está dormindo, mas que esse sono não é para a morte. E os discípulos não entendem. Então no versículo 14 Jesus fala: Lázaro está morto. Entenderam? Beleza. Então, lá no versículo, agora pulando um pouquinho, lá no versículo 24, Jesus encontra com a irmã de Lázaro, que é Marta, que também era sua amiga, né? E aí Jesus disse assim, no versículo 23, teu irmão há de ressuscitar. E aí Marta diz, eu sei que há de ressuscitar no último dia, porque ele já estava morto. Então Marta falou assim, não, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E aí disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, amados, Marta também não entende o que Jesus está falando. Ninguém entende Jesus, amado. Estamos aqui num momento de caos generalizado. Caos porque o amigo de Jesus está morto. Caos porque os seus discípulos que estão andando com ele já há algum tempo não entendem o que Jesus está falando. A irmã, a Marta, que é amiga de Jesus, também não entende o que Jesus está falando. Bem-vindo, João. Bom te ver, cara. Saudades de você. Então Jesus agora fala assim, gente, olha só. Estou num caos. Meu amigo está morto. Sua irmã não entende o que eu estou falando. Os meus discípulos não entendem o que eu estou falando. Os meus discípulos entendem que ele está dormindo, então ele vai acordar. Marta, que sabe que seu irmão morreu, entendeu que ele só vai ressuscitar no último dia, e eu não estou falando nada disso. Porque agora eu vou falar algo interessante. Lá no 34, versículo 34. E diz assim, 32. Tendo, pois, Marta chegado onde Jesus estava e vendo, lançou os seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que estavam com ela, olha só, hein? Comoveu-se em espírito e perturbou-se. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus não chorou só porque o seu amigo estava morto. Jesus não chorou só porque a irmã estava desesperada e todos os judeus estavam juntos e choraram. Jesus também chorou porque ele se perturbou com a angústia de que todos não estavam entendendo o que ele estava falando. Consegue entender? Olha só, não sei se você já se atentou a isso. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que estavam com ela, comoveu-se no espírito e perturbou-se, e disse, onde o puseste? E eles disseram, e aí fala, né?
Jesus chorou. Então Jesus não chorou só porque o seu amigo morreu, porque desde lá do versículo 4, Jesus já tinha dito que não era para a morte. Então ele já sabia que ele não iria morrer, que mesmo que morresse, ele iria ressuscitar. Mas ele chorou porque ele se comoveu com a família também, não estou discordando dessa interpretação que, né, todos já pregaram, mas ele se perturbou com o fato de que as pessoas não estavam entendendo, com todo aquele cenário. Todo aquele cenário mostrou para ele o quão distante as pessoas estavam de entender que poderia sim ressuscitar no último dia, mas de que ele era o portador do milagre, de que era importante que aquele sinal fosse feito para que as pessoas entendessem o quão ele estava ali representando o próprio Deus, o quanto o poder do Pai ia ser manifesto através do Filho, né, com uma ressurreição ali em vida. Então Jesus se perturbou com aquela situação e ele chorou. E por que eu estou trazendo isso para você? Óbvio que eu quero trazer aqui o aspecto da humanidade de Jesus e dizer para você, meu amado, que nós também podemos nos perturbar, né? Nós também podemos olhar para uma situação caótica e chorar. Chorar pela dor, chorar pelo luto. Quantas pessoas estão de luto? A irmã Angelina, né? Os irmãos também estejam orando por ela, porque perdeu 2 irmãos, amados, com essa Covid, né? Quantas pessoas conhecem alguém ou tem algum parente que morreu? Então chore, meu amado. Crente chora sim, Jesus chorou. Existem situações que você não vai ser entendido, você não vai ser compreendido, né? Eu estou orando a Deus para que Deus tenha misericórdia da minha vida, porque eu vou estar pregando domingo. E eu queria dizer para você que a pregação de domingo não vai ser gravada, vai ser ao vivo, porque eu não quero mais gravar, amados. Eu não quero mais gravar. Então eu já quero convidar você, domingo às 19 horas, nós vamos estar tendo uma live, que será a pregação de domingo. E eu vou estar pregando sobre Isaías, amados. E eu quero pregar sobre Isaías porque você acha que Isaías foi entendido, amado? Você acha que Isaías foi compreendido? Você acha que alguém que prega o que as pessoas não querem ouvir, ela é aplaudida, ela é amada, não é, amados, ela é odiada. Eu tenho certeza que Isaías foi odiado. Mas, amados, tem palavras que não é o nosso querer. É necessário, o Pai nos cobra, né, que a gente fale. A Bíblia é tão maravilhosa nessa leitura, que eu estava vendo que chegou um período da história do povo de Israel que os profetas não sabiam nem o que estava falando, eles só falavam o que o rei queria ouvir. Então, amados, quando alguém vinha como Isaías e falava algo que as pessoas não queriam ouvir, ele não era compreendido, ele não era amado. E nos nossos dias, amados, não serão diferentes. Amados, Jesus falou que nós vamos ser odiados. Jesus, nesse contexto, estava não sendo compreendido, nem pelos discípulos e nem pelos seus amigos. Então, amados, nós também não vamos ser entendidos, não vamos ser compreendidos. Mas Jesus disse mais, que nós vamos ser odiados, amados. Você está preparado para ser odiado? Entende? Esse é o cenário que eu quero descrever para você, que é o que nos espera. Então se prepare, amados, emocionalmente para chorar. Porque nós vamos chorar. Nós vamos nos angustiar, porque dias ruins virão. Mas nós temos que estar alicerçados em Cristo, amados. Alicerçados na rocha. Eu estou apaixonado por essa leitura, amados. Porque eu estava lendo esses dias Isaías, amados. E lá em Isaías, ele falando sobre Jesus. Porque ele é a pedra rejeitada, aquele que foi rejeitado pelos arquitetos, pelos mestres de obras. Esse é aquele que Deus usou para fundamentar tudo. Lá, amados, em Isaías, tremendo, né? Tremendo. Eu estou apaixonado por essa leitura aí da Bíblia em 90 dias. Então, amados, nós descrevemos agora o segundo momento de caos. Quando Jesus não é compreendido. E quando ele chora por não ser compreendido e chora pela morte do seu amigo. Então, crente, servo de Deus, você que está me ouvindo, seja um ser humano, não existe super crente. Viva a dor do dia de hoje, mas não viva a dor do dia de amanhã. Não seja como Jacó. Quem é que lembra da lição de Jacó?
Jacó ficou chorando. Eu lembro sempre da irmã Virgínia, né? Não sei se a irmã Virgínia está aqui, mas quando envolve essas coisas de sentimento, eu lembro sempre da irmã Virgínia. Amados, Jacó ficava sofrendo pelo que o seu irmão Isaú poderia fazer com ele. O que meu irmão vai fazer? Será que o meu irmão vai me matar? Será que o meu irmão vai querer me tomar as coisas? Então Jacó ficou sofrendo. E quando ele manda os animais na frente, manda tudo na frente como uma forma de apaziguar o seu irmão vem com 400 homens e fala, agora eu vou morrer. 400 homens? Mas não, amados, o seu irmão recebe o abraço. Então não fica sofrendo, amados, pelo dia de amanhã, né? Entrega o dia de amanhã para o Senhor. Mas se o dia de hoje for um dia de tristeza, chore. E o que eu posso te dizer é que a Bíblia diz para mim que se você chorar, eu vou chorar com você. E se você estiver tendo um dia alegre, nós queremos nos alegrar com você. Porque somos uma família, amém? Somos uma família. Estamos aqui para passar por isso juntos. Da mesma forma que Marta, que Maria estavam juntas como irmãs para passar pelo luto do irmão, nós somos família também para passarmos por tudo juntos. Amém? Glória a Deus. Vamos para o terceiro cenário então. Espero que você esteja ainda com paciência de me ouvir mais um pouquinho. Então, amados, o terceiro cenário que eu queria descrever para vocês, eu achei muito bacana, está lá em João 13. Amados, esse cenário ele é muito desafiador, principalmente para mim. Eu não sei para você. Mas eu sou uma pessoa que busco muito, mas muito mesmo, ser honesto com as pessoas, ser honesto com os meus familiares, né? E agora esse terceiro cenário, está em João 13, fala sobre a traição. O momento em que Jesus foi traído. E o momento que Jesus foi traído, amados, foi um momento de ceia. E aí, amados, olha só. Eu tenho certeza aqui que todos vocês, ninguém aqui gosta de ser traído. Ninguém aqui gosta de ter a sua confiança quebrada, né? E olha o que Jesus faz, amados. Olha que Jesus é tremendo, né, amados? Jesus é o alvo, Jesus é o alvo. Nós temos que mirar o alvo e fazer o que for possível aí, né, através da misericórdia de Jesus. A misericórdia de Deus. O que Jesus faz, amados? Jesus, no meio da ceia, né, eu não vou ler, mas depois você lê em casa. Jesus pega uma bacia, enche de água e Jesus lava os pés dos seus discípulos. Amados, e lavar os pés é um sinal de humildade. Não era comum lavar o pé, era comum ter uma bacia para que as pessoas lavassem o pé antes de entrar nas casas, porque afinal de contas não tinha asfalto, não tinha paralelepípedo, as pessoas andavam no pó. Então quando elas chegavam, estava com a canela toda suja, o pé todo sujo de terra, né? Imagina tia Cione e a minha sogra, Seni, que já moraram lá em São Francisco do Glória. Normalmente agora, em junho, em julho, lá é muito seco, não chove. Então, mas a estrada de terra que passa em frente à roça fica um pó fininho, amados, um pó que se você bater o pé assim, ó, sobe aquela névoa de poeira, né? Então, como lá em Israel também não chove, eu imagino que quando eles passavam por um terreno mais argiloso, também acontecia a mesma coisa, então empoeirava tudo. Então, quando você entrava numa casa, você tinha uma bacia para lavar os pés. Mas você lavar o pé de outra pessoa era uma atitude de muita humildade, né? É tanto que quando aquela mulher se dobra aos pés de Jesus e ela quebra o vaso de alabastro, joga lá aquele líquido precioso, aquele perfume, ela está se humilhando aos pés de Jesus, né? Então Jesus faz isso, ele se humilha e lava os pés dos seus discípulos. Mas ali, entre os que ele lava os pés, também estava Judas, aquele que ia o trair, né?
Então, amados, o que eu queria dizer para você? Que mesmo sabendo que ele ia ser traído, ele não só aceita aquela pessoa, como ele lava os pés de Judas e dos discípulos. E ele permite que Judas coma no seu prato. Uma das coisas que Jesus fala para diferenciar e apontar quem o iria trair, ele fala: aquele que comeu comigo no meu prato. João 13, versículos 26 e 27. Amados, e eu não sei até onde você consegue ir, mas esse é o desafio, amados. Esse é o meu desafio. Amar aquele que me trai. Amar aquele que é meu inimigo. Esse é o desafio, amados. Se você acha que o desafio era você amar aquele irmão complicadinho lá da IPDR José de Chieta, se você acha que o desafio era você aceitar as ofensas e injustiças que às vezes acontecem no seu lar, você está enganado. O desafio é você ser tão humilde que você possa lavar os pés do seu inimigo. Encerrando aí o terceiro cenário, a gente estava falando sobre a traição de Jesus, né? Lá em João 13. E aí, amados, fica o desafio para nós, crentes, de amar não só o nosso próximo, né? E também, não só amar o nosso próximo, perdoar o nosso próximo, mas também da gente amar o nosso inimigo, da gente ser humilde, né? E eu estava falando sobre o quanto Deus tem ministrado ao meu coração, à minha vida, do quanto eu preciso ser humilde, né? Do quanto ainda me falta ser humilde, principalmente com as pessoas que não são da igreja, principalmente com as pessoas que não são membros, né, da nossa comunidade de fé, né, e tal. Então vamos para o quarto cenário, porque esse cenário é muito bacana, muito bacana. Então, o último cenário, amados, que eu queria falar com vocês, bora lá então. O primeiro, só resumindo, a gente falou sobre a tentação, né? Primeiro cenário de caos de Jesus. A gente falou sobre Lázaro, segundo cenário de tentação, de caos que Jesus enfrentou. E o terceiro cenário foi sobre a traição de Jesus. Bacana? Então falamos sobre esses três. Que Deus ministre o seu coração e traga entendimento e luz para você dessa aplicação. Então vamos falar no último. A crucificação. Amém? Então o último cenário que eu quero falar com vocês sobre o fechamento desse estudo é sobre a crucificação. É o último cenário sobre caos que eu quero falar de Jesus. Então, amados, Jesus, pressentindo que estava chegando os seus últimos momentos, ele faz o que, amados? Faz aquilo que todo crente deveria fazer. Se retira para orar. Então, em Mateus 26, no versículo 33, fala que Jesus chama os seus discípulos e vai para onde? Para o monte. Né? Monte, lugar de comunhão com Deus, lugar que Deus se revela. Então ele vai para o monte para orar. Então, eu queria aqui dizer algumas coisas para você. Não só que em momento de caos, em momento de angústia, que nós devemos nos retirar para orar, devemos ir para o monte, porque todo crente tem que fazer isso, né? Faz algum tempo que a gente tem falado com a igreja que todo crente deve ler a Bíblia, todo crente deve orar e todo crente deve jejuar. Então, nesse último cenário, eu queria falar com vocês que Jesus fica angustiado, Jesus pressente a sua morte, pressente que está chegando o momento dele ser crucificado. Então ele se retira para orar. Só que no versículo 37, Jesus, apesar de ter andado por mais, ali cerca de 3 anos com os seus discípulos, ele pede que os seus discípulos parem ali e ele vai para um lugar reservado com os seus amigos. Então, amados, eu queria dizer para você que existem círculos de pessoas à nossa volta. Existe a multidão,
Pensa comigo agora. Agora é a hora do mistério para a gente fechar. Existe a multidão, que é a nossa sociedade. Dentro desse círculo que se chama multidão, sociedade, existe um círculo menor que é a igreja, que são as pessoas que caminham conosco, que andam conosco esse caminho de fé, que seriam os discípulos de Jesus. Mas dentro dos discípulos existiam os amigos, aqueles mais chegados de Jesus. Que dentro da igreja, amados, tem que existir os amigos. Você não vai conseguir ter intimidade com toda a igreja. E Jesus não tinha plena intimidade com todos os discípulos. Então ali entra os amigos. E por que eu queria dizer isso para você? Porque por muito tempo eu tentei, o Adson, ser autossuficiente. Eu estava falando um dia desse com os irmãos, não lembro com quem, que eu não sei aonde eu imaginei que seria possível ser crente sem se relacionar em todas as esferas. A sociedade, a igreja e os amigos. Consegue entender? Então nós temos que entender que é necessário que a gente se relacione com todas as esferas. Nós precisamos nos relacionar com a sociedade, com nossos empregos, com as pessoas que nos cercam. Nós precisamos nos relacionar com a igreja, com a nossa comunidade de fé. E ali nós vamos ser edificados. Nós somos edificados nos relacionando com a sociedade, sendo luz para o mundo, sendo sal para a terra. Nós precisamos nos relacionar com a igreja, nós precisamos comungar, a palavra de Deus diz isso, e ali você vai ser edificado, as pessoas vão te edificar e você vai edificar elas, mas nós precisamos de amigos, amados. Amados, por muito tempo, meu filho Bernardo chegou a me perguntar uma vez, falou assim: papai, quem é o seu amigo? E eu falei, e me deu um nó na garganta, amados, quando ele me perguntou: papai, quem é o seu amigo? Porque eu não tinha ninguém para falar. Que triste, né, amados? Mas era a minha realidade. E eu estou te falando isso porque pode ser a sua, e eu quero te dizer que você está errado. Algo está errado não é com as pessoas. Se você não tem amigo, algo está errado com você. Porque algo estava errado comigo. Se Jesus tinha amigos, nós temos que ter amigos. E não é você ter amigo e achar que essa pessoa não vai te decepcionar. Amados, não é ter amigo e achar que essa pessoa não vai te trazer dor. Amados, Pedro era amigo de Jesus. E o que Pedro fez? Negou Jesus 3 vezes, amado. Entende? Traiu Jesus. Né? Não entregou Jesus para ser crucificado, mas ele traiu Jesus, ele negou Jesus. Então temos que ter amigos, mas ter a consciência que esse amigo pode nos decepcionar. Eu louvo a Deus porque hoje eu tenho vários amigos, né? E óbvio que Deus coloca pessoas para nos ajudar nesse entendimento, e Deus colocou, né, a minha esposa para me ajudar, porque minha esposa é uma pessoa super sociável, e eu pude entender através dela o quanto eu estava errado e quanto eu precisava mudar para ter amigos. Porque amigos é aquele que vai com você para o monte, amado. Amigo é aquele que vai para o lugar onde você pode ser quem você é. E ali no monte Jesus pode se abrir e dizer: olha, estou muito angustiado. E todos nós precisamos de amigos, né? E eu louvo a Deus que eu tenho vários amigos, várias pessoas que eu posso contar, e elas podem contar comigo, porque Deus é um Deus de milagres, amados. E Deus mudou a minha vida, e Ele pode mudar a sua vida. E Ele pode fazer com que você se torne uma pessoa amigável, uma pessoa que as pessoas podem se aproximar, né? Você não precisa ser um ouriço o tempo inteiro, né? Você não precisa ser um porco-espinho o tempo inteiro. Você pode se abrir para as pessoas. E as pessoas podem decepcionar, mas Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer o milagre na sua vida, e glória a Deus. Então, amados, mas por último, eu preciso te dizer que existem situações que nem os amigos vão poder te ajudar. Existem sim momentos que é só você e o Pai. Então Jesus fala assim: agora é necessário que vocês aqui, mesmo vocês que são meus amigos, fiquem aqui, me ajudem em oração, fiquem vigilantes, e eu vou me retirar para falar com o Pai. Então, amados, existem certos momentos que você vai chegar para os seus amigos e falar assim: até aqui vocês me ajudaram, permaneçam em oração,
me ajudem aqui, me ajudem nessa minha debilidade, mas daqui para frente é eu e Deus. Amém, igreja? Aleluia, eu estou animado demais. Então, igreja, existem confrontos, existem situações que os amigos vão interceder por você, eles vão orar por você, mas você vai precisar ter coragem de dizer: até aqui vocês me ajudaram. Continue em oração, mas daqui para frente é eu e o Pai. E ali, amados, eu lembrei do estudo que a irmã Solange, que por coincidência é minha mãe, deu numa quinta-feira dessa atrás, quando ela virou e falou bem assim: diante de Deus, na madrugada, quando Deus te acordar de madrugada para orar, rasgue diante de Deus e diga quem você é. Nem que você precise falar que você não quer estar ali, que você não quer perder noite de sono para orar. Seja sincero, porque Jesus foi sincero. O que Jesus falou nesse momento de angústia extrema? O que Jesus falou? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Então, amados, nesse momento extremo, que é você e Deus, provavelmente o que você precisa dizer é simplesmente isso: Pai, o que eu quero é isso, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Sabe por quê, igreja? Essa frase só pode ser dita para Deus, porque se você disser essa frase para os seus amigos, se você disser para os seus amigos qual é a sua vontade, sabe o que os seus amigos vão dizer? Faça a sua vontade. Se eu dizer para os meus amigos qual é a minha vontade, no momento desse extremo, como era de Jesus, você acha que Pedro ia dizer o quê? O que ele falou: Senhor, você não vai morrer. Senhor, eu não vou deixar o Senhor morrer. Eu vou me jogar na frente, eu vou morrer no seu lugar. Amigo faz isso, amados. Amigo se joga na frente da bala perdida. Amigo se joga na frente da lança. Tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Então tem momentos que você não tem que realmente falar para amigos. Tem frases que não tem que ser ditas para um amigo. Um amigo você tem que pedir para ele orar, para ele interceder por você. Mas tem frases que você só pode dizer para Deus: Senhor, é isso que eu quero, mas eu não posso falar isso nem para o meu amigo, porque ele não vai entender, mas eu digo para o Senhor: seja feita a sua vontade acima da minha vontade. Glória a Deus, amados. Então nós estamos encerrando então a live de hoje, depois desse monte de dificuldade, dizendo isso, igreja, que, como nós dissemos lá no começo, uma necessidade sempre vai ser real. A necessidade de Jesus nesse momento era real, era de viver ou morrer. A angústia veio muito forte. Jesus se retirou e ali ele pôde se dizer para os seus amigos, se relacionar com seus amigos, mas ele parou ali, deixou seus amigos num determinado circunstância e foi ter para o Pai e disse uma frase que ele só podia dizer para o Pai: Pai, eu estou muito angustiado por estar próximo da morte. Não queria que isso fosse, mas seja feita a sua vontade. Amém? Glória a Deus. Então, igreja, entenda isso aí. Existem esferas de relacionamentos: sociedade, igreja, amigos e Deus no centro de tudo. E você vai ter que pedir sabedoria a Deus para qual nível, como reagir, até onde você pode se expor em cada esfera de relacionamento. Mas hoje nós tivemos 4 cenários. Então Deus pôde falar com você em 4 cenários diferentes, a qual o seu filho unigênito, o primeiro de todos, foi exposto e trouxe lições para nós. Amém? Louvo a Deus por sua vida, te agradeço pela paciência, amo cada um de vocês, espero que vocês tenham sido edificados, porque tudo é para a honra e glória de Deus. A nossa função é tentar, se esforçar para preparar a melhor semente, e é isso que nós estamos tentando fazer nesse período de confinamento, esse período de distanciamento social, mas quem faz a obra mesmo é o Espírito Santo. Então eu oro agora: Espírito Santo, faça a obra, Pai, em cada vida que foi insistente, Pai, que não desistiu. A internet caiu 2 vezes, travou, mas cada pessoa, Pai, que
abriu o seu coração, abriu o seu lar, que se dispôs a estar conosco com paciência, ouvir durante esse tempo todo. A gente está falando, vai agora, Espírito Santo, faça a obra, opere em cada coração, faça aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai, porque todos nós precisamos ser transformados, renovados, Pai, de glória em glória, à medida que a Tua glória é revelada, à medida que a Tua presença é revelada, a partir do momento que o Senhor se revela para nós, nós somos transformados cada passo a passo, Pai, de glória em glória, Pai, até que possamos alcançar a estatura de varão perfeito que é o Senhor. Por isso usamos o Teu exemplo, Jesus. Para finalizar esse estudo, nós usamos o Teu exemplo, usamos o que o Senhor fez em momentos tão difíceis, Deus, em momentos onde o Senhor não foi entendido, Pai, em momentos onde o Senhor passou fome e necessidade, em momentos onde o Senhor estava ali em debilidades, em momentos onde o Senhor foi traído, Pai, em momentos onde o Senhor sofreu uma angústia de morte. Foi esses exemplos que o Senhor usou para nós. Por isso nós queremos encerrar este estudo, Pai, falando sobre como Jesus, como mestre, como aquele que veio revelar o Pai, agiu. Por isso, Espírito Santo, complete a obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.